Cidade chama polis, né? Politeia é organizar a cidade. E a nossa cidade é uma baderna. Se ela tivesse organizada, eu não ia parar as minhas coisas para vir ajudar, né? Ô Pablo, eu te faço essa pergunta porque se você entrar nas tuas redes sociais, a gente vai ver muitos cortes seus no embate com jornalistas e numa treta generalizada. Com jornalista ou com militante? Você não se dá bem com jornalista? Cara, eu gosto e até aqui que é a câmera, meu respeito total ao jornalismo brasileiro e mundial, à imprensa. Né, vocês noticiam para as pessoas as informações que elas precisam saber, mas militante eu vou dar na canela. Eu não tenho problema nenhum com o jornalismo. Se a pessoa quer ser imparcial, quiser ser nobre, vai ter nobreza da minha parte. Se quiser militância ou alguém que já ganha uma mensalidadezinha, um mensalãozinho, né, que os jornalistas estão recebendo. Jornalista não, militante. Meu 100% de respeito aos jornalistas de verdade do Brasil tem todo o meu apoio e meu respeito. Tem muita gente que compara essa tua postura com a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vai seguir a mesma linha? Não, claro que não. Militante, se vier militar para querer me desconstruir ou querer colocar coisas que eu não falei, que é a coisa mais simples. Ontem eu vi um repórter da Veja, ele foi me perguntar, mas o que está acontecendo em tal lugar? E eu falei assim, eu ouvi isso aonde? Ele, eu ouvi falar, mano, você é jornalista ou fofoqueiro? Você quer o número do cara? Liga pro cara aqui, vamos ver o que ele fala na nossa frente. Ele tomou um susto. Então, tipo assim, não é sobre a Veja, a Folha, o UOL, nada disso, cara. Vocês querem informar as pessoas, sejam verdadeiros. A verdade não precisa de defesa, é só informar ela. Só que a gente vê um quadro de gente torcendo já, né? De querer desconstruir os outros. Sei lá, porque não paga a mensalidade, sei lá o que eles estão arrumando. Tem jornalistas de verdade? A maioria são. Só que a população está de saco cheio. Não teria a mesma postura, não sou impaciente, se você me perguntar, eu vou ficar firme ali, vou responder tudo, não tem isso não. Agora, eu não vou entrar nesse joguinho de militante. O Brasil está com um problema de viés ideológico muito grande. A gente deixou de ser um povo para discutir. Então, o assunto de Olimpíada fica discutindo Lula e Bolsonaro. A gente vai para o assunto de morte, é Lula e Bolsonaro. Você acha que está muito ideológico, é isso? Cara, tem que voltar para o natural, tem que produzir. Existe um mundo real, Paulo, e esse mundo real é só um, não tem dois, que é a natureza, cara. A lógica das coisas, a base física, metafísica das coisas, biológica das coisas. Sim. E aí tem a base individual, que é a ideologia de cada um. Eu não tô nem aí pra ideologia de cada um, cara. Eu quero saber da natureza, da realidade. Mas, ô Pablo, quando eu me refiro ao Bolsonaro, o Bolsonaro comprou muitas brigas com a imprensa, né? Muitas Sim. brigas, inclusive com a Globo. Você acha que foi um bom caminho? Você vai seguir a mesma coisa na tua carreira política? Como um ser inteligente, ele percebe o erro de um outro, ele não precisa cometer. Às vezes ele cometeu não sabendo que aquilo ia acabar, né, talvez com o percurso dele. Agora, a gente de fora assistindo, acho que minimamente, se a pessoa for inteligente, ela não vai cometer o mesmo erro. Dificilmente também você vai ver eu fazer as mesmas coisas, porque eu tenho personalidade própria. Eu me preparei para chegar onde eu tô. O Bolsonaro, ele sabe o respeito que eu tenho por ele, mas não tem um porquê incorrer nos mesmos erros. Incorrer em erro igual de ex-prefeito que quis só virar um alpinista na política e foi lá, acabou com a carreira dele. Não adianta você ser antissistema, não adianta você ser... Eu não sou contra, de verdade, eu não sou contra jornalista. Um monte de jornalista tem carinho por mim, tem respeito. Os que não têm carinho nem respeito, pelo menos ficam indiferentes. Agora os militantes, cara, isso precisa ser exposto. Isso eu não vou ficar calado de jeito nenhum. Muitas pessoas me aconselham, não briga com jornalista. Não vou brigar, eu prometo, com nenhum jornalista. Mas você acredita em imparcialidade? Acredito, cara. Acredita? Acredito porque... É possível um ser humano ser imparcial? É possível explicar por quê. Eu sou mentor de vários empresários, profissionalmente. E aí, muitas vezes, a gente tem um conflito de interesse ali e eu sou conselheiro do cara. E eu faço conselhos, mesmo que aquilo seja prejudicial para mim. Porque se eu sou profissional em ser conselheiro... E muita gente me respeita por isso, porque eu dou o conselho mesmo aquilo sendo ruim para mim. Quando você é imparcial, você anda na linha da verdade. O Silvio Santos, por exemplo, é um cara que ele já declarou isso. Ele falou, o nosso jornalismo não tem que ter opinião. O jornalismo ele tem que ser informativo. A legislação brasileira fala que toda TV aberta, que é de concessão pública, né? Essa TV tem uma obrigação de transmitir 2 horas de jornalismo. E aí está o segredo. Por que o jornalismo não é imparcial hoje? Não é imparcial porque é obrigado a transmitir, aí depois virou um negócio. Porque um jornalista por jornalismo não dá negócio. Né? Você paga R$1 milhão pro William Bonner da vida, como é que vai pagar essa estrutura toda do Jornal Nacional? Fazendo as propagandas. Então tem que vincular a notícia com propaganda. Aí para piorar, você olha assim, o tempo de intervalo da televisão já não é do jornalismo, é da televisão. Então, mas como que faz propriamente dito para o jornalismo bancar
a si próprio? Ele precisa de vender informação. Então, capa de jornal, por exemplo. Nunca uma capa de jornal vai ser aleatória. Ela é paga por alguém, toda capa de jornal. Ou pela pessoa que quer se promover, ou a pessoa que quer derrubar a outra. Ninguém recebe uma capa de jornal por mérito próprio. Por quê? Porque todas as vezes que me convidaram, eu já saí em capas de jornal e eu tive que pagar. Aí você paga para pagar a tiragem, você paga o design, você paga alguma coisa da revista. Então não existe esse negócio de mérito. A sociedade se engana com isso. A informação, ela sempre faz isso. E aí que está o detalhe. Tem as coisas que são aceitas. Por exemplo, a pessoa quer te promover numa revista privada é uma coisa. A pessoa quer te destruir num jornalismo é outro. O respeito de uma empresa que é dona de uma revista é uma coisa. Ali não precisa de jornalista. Agora, o jornalista ele tinha que informar imparcialmente. O que é isso? Sem colocar a sua opinião, o seu viés ideológico. Tinha que transmitir a informação. Vou dar um exemplo que aconteceu na Venezuela. Aquilo ali foi roubado. Você acredita, cara? De verdade, eu chorei pelo povo da Venezuela. Eu fui lá, eu tive lá. Você teve na Venezuela? Tive na divisa, fiz um documentário, eu vi o que aconteceu lá. Aquilo lá é assustador, cara. Aquilo lá foi um roubo, aquele povo não quer aquilo. Mais de 7 milhões de pessoas saíram a pé da Venezuela. Eu nunca vou esquecer da gente gravando uma cena na divisa, onde uma senhora grita, falando assim: maldito é o exército que se levanta contra o seu povo. E o exército atirando balas de efeito moral para afastar as pessoas. Aquele grito daquela senhora, eu falei, cara, o que vai virar a Venezuela? E matematicamente, os observadores já checaram que teve fraude na eleição. A totalização de tudo está ultrapassando 132% em cálculo matemático básico. Só que aí o que acontece? Um monte de companheirada fica aceitando. O PT, por exemplo, aceitou. Teve nota do PT recente. O Lula está calado porque vai atrapalhar as eleições municipais. O Boulos está calado porque sabe que ninguém gosta disso. Você acha que isso vai influir nas eleições municipais? 100%. Se o Lula agora assumir, ele vai arrebentar com todo mundo. Eu estou esperando que ele assuma isso. É a companheirada dele. Quem falou esses dias aqui no Brasil, o Bolsonaro proibiu esse ditador de pisar no solo brasileiro. Lula foi lá e tirou esse impedimento. E falou com a boca dele. Falou assim, vocês achavam que o Maduro era um homem mau? Tá mais que provado. Nem as facções, nem o povo de bem que é aquele cara lá, só pra você ter uma ideia. Agora, quem anda a mesma ideologia, o povo tá tão doente que aceita um tirano, um ditador, sabendo que aquele povo tá na miséria. Qualquer brasileiro que foi em Roraima nunca mais vai aceitar ver um Maduro ali. Por quê? Porque quem está arcando com a responsabilidade do povo venezuelano é o povo brasileiro. Estão atravessando a pé, cara. Assim, você tem que ver a jornada para chegar lá. Eu documentei isso. Sim. Então... Pablo, você sabe que eu fico vendo você falar, fico vendo você na política e eu sempre me questiono, né? Eu falo, o que leva a alguém com o sucesso que você tem profissional, com o sucesso empresarial que você tem, a querer se meter nessa? O que te levou a isso? Eu já vi alguns vídeos de você falando sobre causa, de você dizendo que já conquistou tudo na vida, mas que você tem uma causa. Mas assim, você não acha que é muito arriscado até para o seu sucesso privado que você teve, você ter uma exposição dessa pública? Como é que você enxerga isso? Cara, eu vejo que todo mundo fica fugindo de servir a nação. Para mim, a política que eu coloquei na minha cabeça que é como um serviço militar obrigatório. Eu não quero ser um carreirista. Eu quero ser aquele que levou a maior quantidade de pessoas que gostam de gente, que são gestores, que querem mudar a mentalidade do povo. Existe um sistema que todo mundo acha que um sistema foi arquitetado pelo Pedro Álvares Cabral, né? O sistema é mental. É um sistema de miserabilidade que faz com que as pessoas elas não entendem a capacidade delas, a identidade delas, o propósito delas. E isso faz com que a nação mais rica da Terra, que é o Brasil, pelas dimensões de terra, de agricultura, de aquífero, de água potável, de floresta, de nióbio, de grafeno, de ouro, de tudo que a gente tem tudo que nos faz ser o povo mais rico da Terra, menos a mentalidade de riqueza. E aqui é o contrário. Aqui no Brasil é um lugar onde quem prospera, as pessoas ficam contra, e quem rouba vira presidente. Aqui é um lugar absurdo, onde as pessoas não entenderam a lógica até agora. Então eu quero servir nisso. Alguns falam, mas você já tem tudo. Não, se eu tivesse tudo, eu não estava mexendo com isso. Eu quero ter a nação mais próspera da Terra. Todo mundo que alcança meu nível de riqueza, tem uma configuração que chama super rico, né? Que quem ultrapassa 150 milhões de patrimônio, essa pessoa é considerada super rico no país. Esses caras todos têm 2 passaportes, esses caras todos têm 2, 3 casas fora do país, e qualquer coisa que der errado, eles vão embora. Eu não quero. Eu quero aqui essa terra. Eu quero que isso aqui funcione. Mas você não olha, por exemplo, exemplos como o do João Dória, por exemplo, e não acham que isso é um caminho que dá errado? Ele é uma aula de como não fazer.
Ele só escalou. Foi muito ruim o que ele fez com o partido dele. Ele se colocou contra Bolsonaro. Ele era alguém contra o Lula e ao mesmo tempo queria ser contra o Bolsonaro. Ele aproveitou uma janela que o Lula estava preso e quis se lançar para ser presidente da República. Ali ele mostrou todas as formas de como não fazer. Então, assim, não tem nem como errar naquilo. A pessoa inteligente, ela não erra no erro dos outros, cara. Às vezes a pessoa, quando erra, sem ver o erro de alguém, é porque ela tá aprendendo. Agora, quem é inteligente, olha, já sabe que não precisa ir repetir a mesma besteira. Ele fez uma besteira e acabou com a vida pública dele. Quando você fala que você não quer ser carreirista, eu não consigo entender esse seu caminho na política. Porque você tentou ser presidente, não conseguiu. Você tentou ser deputado, não, eu nunca perdi uma eleição, tá? Eu não Agora consegui, você não. tenta ser prefeito de São Paulo. Quem tenta não consegue. Isso não é ser carreirista? Cara, quem tenta não consegue. Eu vou conseguir ser presidente, inclusive, quando eu tiver mais velho. Você quer ser presidente ou prefeito? Eu vou ser presidente. Isso é natural, tô construindo isso. Eu não vou esconder isso de ninguém. Mas isso não é ser carreirista? Não, cara, eu quero passar um período na política, servir só no executivo, não vou mexer com o legislativo. O PL fica me oferecendo aí ser senador. Eu não quero mexer com isso. Eu quero ser executivo, que eu quero ajudar no executivo, que é meu perfil. Quero ser prefeito de São Paulo. Em 1460 dias, que é o período, né, de mandato, quero servir esse povo como ninguém nunca serviu. Você vai ver parede de favela pintada, esse rio Tietê, mesmo que é do governo do estado, eu apoiando e pondo pressão todo dia. Terminar esse Rodoanel Norte, 44 quilômetros, já gastou 5 bilhões, não termina, nós vamos pegar no pé para isso terminar. Nós vamos reorganizar as favelas, vamos criar pontos turísticos ali, vamos colocar teleférico para servir as comunidades, vamos pintar as favelas, vamos fazer com que essas pessoas tenham dignidade. Nós vamos resolver o problema de segurança. Nós vamos colocar as crianças em período integral, porque metade das famílias hoje são lideradas por mulheres e elas não têm como nem com quem deixar seus filhos e como é que vai trabalhar e prosperar com essas famílias. Então tem tanta coisa para arrumar, trânsito. São Paulo. Eu vou te fazer várias perguntas em relação à cidade. Eu só queria entender um pouco do Pablo político. Então, para você entender, só para fechar a resposta. A questão de ser carreirista é que a pessoa entra pra política e não sai nunca mais, igual Antônio Carlos Magalhães. Nunca mais saiu, sai morrendo. A pessoa sai no final da vida dela, quando ela não dá conta de mover nem um braço mais. Esse não é meu estilo. Meu estilo é entrar, resolver e colocar muita gente e depois sair disso. Ô Pablo, a cidade de São Paulo sempre foi utilizada como um trampolim político, se você for analisar. Sim, o vice ele tem uma importância muito grande. Sim. Você garante que você fica os 4 anos e não tenta ser presidente em 2026? Ó, como que eu garanto, sendo que se os vereadores quiserem impeachment o prefeito, eles tiram. Se alguém quiser criar uma conspiração, tira. Eu não posso garantir. Eu posso falar que eu vou fazer. Eu quero fazer e vou fazer. Mas como não pode garantir? Não posso, é porque eu já falei que é de terceira decisão. Imagina se a Câmara dos Vereadores cria um impeachment e me tira. Aí você garantiu que até o final, mas o que eu posso fazer? Mas a decisão de se candidatar à presidência da República não é da Câmara dos Vereadores, mas é sua. Eu tô te falando que existem variáveis. Presta atenção nas variáveis. Toda hora alguém chega pra mim com a folha, Matias, e fala assim, assina esse compromisso. Não, eu tenho que ler. Ontem um sindicato chegou em mim e deu 3 páginas, toma aqui pra você assinar. A gente já quer agora a sua rúbrica. Eu não vou assinar enquanto não entender o que é. Eu estou entrando para ser prefeito e eu vou ficar 1460 dias, que são 4 anos. Então eu garanto que eu vou levar o progresso e vou ser conhecido como o prefeito que mais deu resultado na prefeitura de São Paulo. Isso eu garanto. Agora, se eu vou ficar até o final, se eu morrer, como é que eu garanto? O Bruno não deu conta de cumprir, morreu. Mas você não o outro pode ser derrubado por impeachment, se acontecer. O que eu tô te falando é que não dá. É igual meu filho falar pra mim assim, garante pra mim que você não vai morrer. Não, mas é certeza que nós vamos morrer, ué. Eu não posso garantir isso. Agora eu posso investir em segurança, o papai pode investir num monte de coisa. Isso eu garanto, é o que eu tô te falando. Eu olho pra você. Eu não sei se você quer fazer outra pergunta. Eu olho pra você. Porque a sua pergunta, a resposta é essa. Eu olho pra você e vejo você querendo ser presidente da República. Mas eu já te respondi, ué. Eu vou ser presidente. Quer ser presidente da Na hora República? que meu cabelo estiver branquinho e ali. Talvez já tá ficando branco. Você use Pega a prefeitura pra trampolim. Cara, você imagina, se eu fizer um bom resultado, o que o povo vai falar pra mim? Eu não nasci pra ser prefeito a vida inteira, não. Eu quero servir uma vez na prefeitura. Eu vou servir. Isso não é novidade, não, Paulo. Isso é algo que já está colocado e fica claro. Eu sinto no meu coração que o Brasil precisa de alguém que entenda do futuro, cara. Existe um lugar, Paulo, que chama Futuro do Futuro. É uma solidão ficar nesse lugar. Lá nesse lugar, em 2050, a nação brasileira virou a mais próspera da Terra, mas só tô com um problema, cara, a mentalidade do povo. Todo mundo fica louco com esse negócio. Como que a gente está se degladiando uns com os outros? As pessoas elas pararam de ser racionais, lógicas, naturais. A base lógica natural, as pessoas abandonaram a lógica. Nós somos um povo sem identidade, cara.
Nós somos um povo completamente vulnerável. Se isso não acontecer, o que eu vi no futuro, a gente vai virar a nação